algo surpreendente, maravilhoso. Quando você começa a ler a Bíblia, é impressionante, é bem diferente de orar e jejuar. Você pode orar e jejuar, você pode ir na igreja, você pode louvar, mas quando você lê a palavra de Deus, quando você começa a ler, é como se quebrasse algo assim no mundo espiritual e as coisas começassem a acontecer na sua vida. Toda vez que eu leio a Bíblia, as coisas começam a se resolver. Eu acho que tem muito a ver com aquele versículo que diz assim: cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E aí, quando você está muito abalado, quando você está com circunstâncias ruins demais ao seu redor, quando você está com problemas muito difíceis, o que acontece? O que acontece? Você fica abalado. E a parte principal, a parte mais importante quando você está enfrentando qualquer dificuldade é você manter a plenitude na sua mente. Você tá bem, você tá confiando em Deus, você tá inabalável. É claro que a gente vai sofrer, vai chorar. Eu chorei, eu sofri. Olha que eu não choro, né? Por nada nessa vida. Mas assim, eu fiquei muito abalada. E como que quando você tá muito abalado, às vezes eu consigo ficar bem, independente, às vezes não, quase sempre eu consigo ficar bem independente das circunstâncias. Mas nesse momento que eu estava muito abalado, o que eu fiz? Eu sabia que a única coisa que podia melhorar a minha vida era grudar em Deus. Eu sabia que a única coisa que podia me trazer de volta para essa estabilidade emocional era a palavra de Deus. E foi quando eu comecei a ler de novo o Salmo. Vocês sabem que eu já li a Bíblia 12 vezes e eu comecei a Bíblia inteira 12 vezes. Aí eu comecei a ler de novo Salmos. Eu coloquei aquele aplicativo da Bíblia que você aperta o play e ele fala, né? Então é um áudio dos Salmos. Eu comecei a ouvir e isso foi me acalmando. E aí eu fui vendo como Deus é poderoso, como os homens da Bíblia enfrentaram problemas bem maiores do que os nossos, como eles conseguiram resolver, às vezes não conseguiram, mas mesmo assim eles tinham Deus com eles. E às vezes acontece com a gente, às vezes tem coisas que não vão dar certo mesmo, que a gente não vai conseguir resolver. Mas a diferença é que você não vai morrer por causa disso. Você vai ficar bem porque você tem Deus. Você vai ficar calmo. Você vai pensar, ok, eu tenho que passar por isso. É como se fosse Daniel na cova dos leões. Não tinha como ele não passar por aquilo. Ele tinha que passar. Ou na fornalha. Não é que eu não vou passar pela fornalha. Eu vou orar e aí eu vou evitar a fornalha. Às vezes sim, mas às vezes você vai precisar passar pela fornalha. Às vezes você vai ter que passar por aquelas circunstâncias. Pra quê? Por quê? Olha, por vários motivos. Porque talvez o que você estava pensando, talvez você não se protegeu, talvez você não fez o que deveria ter sido feito, talvez você deu acesso à sua vida a pessoas que você não deveria, talvez porque você precisa aprender. Então essas circunstâncias ruins muitas vezes acontecem nas nossas vidas. E claro, é ruim, é péssimo, mas serve de exemplo para você falar com outras pessoas e ajudar outras pessoas depois. Mas serve para você aprender, melhorar e depois lá na frente você não passar pelas mesmas coisas, porque você vai mudar. E é por isso que eu falo que sempre é muito importante você se aproximar de Deus, você ler a palavra de Deus, porque quando você lê a Bíblia, você se fortalece, você confia mais em Deus. Por exemplo, que eu estava falando na outra rede. Eles estavam ali, os discípulos, pescando, e Pedro, Tiago e João, e não conseguiram pegar nada. Eles não conseguiram pescar uma noite inteira. Então, às vezes, você está tentando algo e essa coisa não dá certo. Mas aí chegou Jesus e falou para eles assim, joga as redes de novo na água. E eles jogaram, porque eles confiaram na palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder, porque quando Deus fala é diferente. É por isso que eu falo que você precisa ler a palavra de Deus sempre. Porque você pode se desesperar e as pessoas podem falar para você que isso não tem solução, mas aí você tem uma palavra de Deus que você leu e aquilo vem à sua mente, à sua memória e você fala, não, mas tem uma palavra de Deus para isso, que foi o que aconteceu com eles. Eles jogaram as redes de novo e elas voltaram se arrebentando de tanto peixe. Então, quando Deus fala é diferente. Quando tem uma palavra de Deus é diferente. E aí vamos lá para Naamã. Naamã estava com lepra, já tinha tentado tudo, estava desesperado, não tinha solução para o problema dele, e aí ele decidiu procurar o profeta. E quando ele foi procurar o profeta virou para ele e falou assim, olha, o profeta podia falar assim, não, Deus está te curando agora em nome de Jesus.
Mas não foi isso que aconteceu, porque nem sempre é simples, nem sempre é do jeito que a gente quer. E às vezes você rejeita uma solução porque não é do jeito que você quer. E aí as coisas nem sempre são simples. Jesus, quantas vezes ele falou assim, levanta e anda? Mas teve uma vez que ele cuspiu na terra, fez uma gosma lá com terra e cuspe e passou no cego, no olho dele. Para quê? Porque, não sei, para falar para você que nem sempre é do jeito que você imagina. Porque talvez você tá num lugar que você precisa estar e você acha que aquele lugar é ruim, é tipo esse cuspe jogado na terra, uma coisa péssima, e você acha que isso é ruim, que é insignificante, que é humilhação passar isso no seu olho para te curar. Para quê? Jesus fez isso. Você pode achar que é humilhação, que não é desse jeito, que é do seu jeito, que você imagina tudo lindo, perfeito. O Instagram faz isso também com você, né? Que você começa a achar que é tudo fácil, que fulano do nada deu tudo certo, não é do nada, nunca é do nada, é mentira que é do nada. E aí o que acontece? Do nada é quando Deus quer, do nada é quando Deus diz, aí é do nada. Mas só que antes teve um processo. Sempre tem um processo. Para chegar na Terra Prometida, teve que passar pelo deserto e foram 40 anos para trabalhar na mente, enquanto aquela mente daquele povo, enquanto eles tinham aquela mente que não podia tomar posse da Terra Prometida, talvez você tenha uma mente que não te deixa tomar posse da prosperidade, de um relacionamento bom. E aí, enquanto a sua mente está ainda presa, por exemplo, esse povo que estava sendo escravo no Egito, ele tinha uma mente de escravo, ele tinha uma mente de escassez, ele tinha uma mente de sofrimento, ele não tinha a mente da terra que manava leite e mel, da terra próspera. Eles não tinham essa mentalidade. E por isso eles ficaram 40 anos no deserto, porque a mente, como eu disse no começo desse vídeo, cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ah, eu sempre fui assim. Ah, isso aqui é assim. Você começa a pensar desse jeito, pra mim nada dá certo. E aí acontece isso mesmo, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E precisou eles ficarem 40 anos no deserto, até todos eles que tinham essa mentalidade morrer, sem entrar na Terra Prometida. E quem entrou? Os filhos, que já cresceram ali, ouvindo a palavra de Deus, de Moisés todo dia, vendo o milagre todo dia de maná, de codornizes sendo tiradas do mar porque o povo queria carne, maná todo dia, e água, e isso, e aquilo, e a sobrevivência. Precisou esses filhos que não tinham a mentalidade de escassez do Egito, de serem escravos no Egito, precisou os filhos tomarem posse da Terra Prometida. E foram, eles simplesmente chegaram e foram, porque para eles era deles, eles acreditaram na palavra de Deus para eles, é nosso. E eu não estou criticando esses outros não, porque eles sofreram muitos anos como escravos, então era muito difícil para eles mudar essa mentalidade. E aí, mas ao mesmo tempo você pode pensar assim, nossa, as pessoas ficam muito presas nesse povo que não entendia Deus, e você também não entende, olha que o caso deles é bem pior, mas esse tempo que eles estavam lá no deserto, enquanto eles estavam lá 40 anos, Deus também estava trabalhando nos inimigos deles. Essa parte as pessoas esquecem de falar. Mas olha como essa parte foi importante. E se eles tivessem demorado semanas para chegar na Terra Prometida, meses, o que teria acontecido? Eles teriam sido derrotados também. Por quê? Porque era uma terra de gigantes. Era uma terra de gigantes e os gigantes não iam estar nem aí. Eles iam olhar para aquele povo fraco, escravo, ia falar assim, vamos matar eles e pronto. Teria sido assim. Mas 40 anos foi tempo suficiente para aquele exército de gigantes da terra, que estava lá na Terra Prometida, aprenderem, entenderem que Deus estava com aquele povo. Aquilo tinha se espalhado pelo mundo inteiro, de que Deus abriu o mar vermelho em 2 colunas gigantes de água para aquele povo passar em terra seca. Para o mundo inteiro escutar que Deus tinha tirado eles do faraó, do poderoso faraó, que todos os primogênitos do Egito, das pragas do Egito, de tudo que aconteceu, de tudo que Deus fez. E sabe o que aconteceu? Deus estava trabalhando com os inimigos deles também. Quando eles chegaram na Terra Prometida, eles fugiram de medo. Eles estavam tremendo de medo do povo de Deus, que era menor que eles, que não eram guerreiros como eles. Mas o medo, mais uma vez, como a vida é dirigida pelos seus pensamentos, um gigante, um exército poderoso, um exército que estava acostumado a vencer, que era muito mais forte do que esse povo,
ele teve medo desse povo. E o que aconteceu? Eles foram expulsos dali. Porque apesar deles serem incríveis, eles não, a mente deles derrotou eles. Eles perderam primeiro na mente, porque eles acreditaram que aquele povo era o povo de Deus, que era impossível vencer aquele povo. E aquele povo estava com medo. Aquele povo não percebia. Por isso entraram os filhos. Entende? Então, olha como a sua mente realmente controla. Então, talvez o que está faltando hoje para você é só mudar os seus pensamentos. É parar de ficar falando de problema, de falando coisas ruins pra você o dia inteiro. Ah, eu não consigo isso. Ah, isso eu não dou conta. Ah, isso não tem jeito. Ah, isso sempre foi assim. Você conta essas mentiras aí pra você. E você tá precisando parar de contar essas mentiras aí pra você e começar a contar pra você o que Deus diz na Bíblia. Aí eu volto lá pra aquela história dos pescadores. Eles ficaram a noite inteira, não pegaram nenhum peixe. Mas, quando Deus disse, Jesus disse, joga de novo a rede, eles voltaram com a rede transbordando de peixes, porque tinha uma palavra. E foi o que aconteceu comigo esses dias. Eu escutei uma pessoa que é uma pessoa extremamente técnica nessa área que eu precisava, que eu não sou técnica. E essa pessoa sabe, é uma pessoa extremamente competente, extremamente que sabe muito bem essa área, com um pessimismo terrível que me abalou. E eu fiquei tão abalada que eu, sério, nada me abala, mas eu fiquei muito abalada. E eu falei assim, meu Deus, então realmente isso não tem solução. Isso é injusto e não tem solução. E aí o que eu fiz? Eu comecei a ouvir os salmos todos os dias. Eu já li a Bíblia toda 12 vezes, mas só que você precisa continuar lendo. E é por isso, por eu ter lido a Bíblia tantas vezes, que eu consigo ficar bem, que é a parte principal, né? Que é a nossa mente, independente das circunstâncias. Por quê? Porque aí, cada coisa que acontece, eu lembro do que Deus já fez comigo e com o povo de Deus na Bíblia. Cada coisa que acontece, eu lembro de uma promessa de Deus. Cada coisa que acontece, eu confio em Deus e falo, ok, não importa o que aconteça, deu tudo errado, mas eu tenho Deus e eu vou manter a minha alegria com Deus. E por aí vai, gente. E então dá tudo errado de novo, eu falo, não, mas tudo bem, pelo menos minhas cachorrinhas têm saúde. E eu vou orar para que elas, quando for morrer, morram dormindo e não sofram. E é isso. Aí eu vou e mudo o pensamento para outra coisa. Você pode mudar seu pensamento e colocar assim, nossa, eu tenho uma cama para dormir, muito obrigada, Deus. Eu agradeço todo dia pela minha cama. E, ai, Deus, muito obrigada porque eu posso tomar banho. Eu tenho chuveiro. E por aí vai. Gente, então, voltando. Às vezes, e eu quero falar sobre não desistir, sobre confiar em Deus, sobre parar de ouvir pessoas pessimistas, sobre parar de ouvir você pessimista mentindo pra você e começar a falar as coisas de Deus na palavra de Deus, porque Ele tem pra você. Sabe? Deus diz que onde você pisar a planta dos seus pés, você vai ser bem sucedido. A Bíblia diz, eu irei com você em qualquer lugar que você for. Deus vai com você em qualquer lugar que você for. Você está indo com Ele? Deus diz que tudo que você fizer, você vai ser bem sucedido. Tem também uma parte antes que diz que se você ler a Bíblia, falar sobre a Bíblia, pensar sobre a Bíblia o dia inteiro, você e viver de acordo com a Bíblia, você vai ser bem sucedido em tudo que você for fazer, em todas as áreas da sua vida. Mas você está lendo? Você tem contado para você o que você vê na Bíblia? E aí, eu vou falar agora sobre a parte de novo, que Jesus, não sei se foi aqui que eu falei, ou se foi lá na outra rede que eu falei mais cedo, mas eu falei o seguinte, falei dos peixes, mas eu falei também que Jesus saía curando as pessoas, ele falava, levanta e anda, não é? Jesus falava, levanta e anda, era simples. Sai daí de dentro, Lázaro. Estava morto, enterrado, era simples. Mas teve um dia que um cego chegou em Jesus e Jesus disse para ele assim, Jesus pegou, cuspiu no chão, misturou com terra aquele cuspe, fez uma coisa nojenta. E aí Jesus fez aquela coisa nojenta e passou nos olhos do cego. Se fosse você ia falar assim, que isso? Ele fala, levanta e anda. Por que ele tá fazendo isso? Não quero não. Tem tanta gente aqui que é muito orgulhoso. Gente, Jesus, sendo Jesus, ele viveu servindo as pessoas. E tem muita gente que acha que tudo é humilhação, que acha que tudo é demais, que não pode fazer, sabe? E aí eu falo pra você assim, talvez você tenha um começo que pra você parece insignificante, e aí você fala, nossa, mas isso aqui
eu não vou aceitar isso aqui. Mas talvez seja aí, nisso que você está fazendo, que Deus está trabalhando na sua vida, igual lá o povo no deserto. Era lá que Deus estava trabalhando a mentalidade deles e trabalhando a mentalidade dos inimigos deles. E aí talvez você perca essa bênção porque não quer passar pelo deserto, não quer ter uma atitude boa no deserto. Ele não queria, ele aceitou que Jesus fizesse aquilo, mas Naamã, por exemplo, estava com lepra, incurável, e aí ele chegou no profeta e o profeta disse: você vai mergulhar 7 vezes no rio sujo, fedido, que fedia podre. E ele falou: de jeito nenhum eu não vou. Se o profeta tivesse ainda falado para mergulhar em águas limpas, até que eu iria, mas no rio sujo, 7 vezes não vou. Aí convenceram ele falou: não tá perdendo nada, vou tentar. Tentou 1 vez nada, tentou 2 vezes nada, tentou 3 vezes nada, tentou 4 vezes nada. Tá parecendo a minha massa muscular, que eu tento e nada, mas eu continuo tentando. E aí o que aconteceu? Ele não via melhora, porque ele queria o quê? Eu mergulhei 1 vez, eu queria 10% de melhora. 2 vezes eu queria 20% de melhora. Eu queria um sinalzinho de melhora. Na 6ª vez nada de melhora. E na 7ª vez ele volta com o corpo, com a pele completamente limpa. E se ele tivesse desistido? E se ele não tivesse mergulhado a 7ª vez? Talvez você está aí no lugar que você precisa estar e você fala: não vou mais continuar. E falta 1 vez para você conseguir o que você precisa. 1 vez. Mas você, ou 1 ano, ou 1 mês, ou 1 dia, 1 semana, e você não vai, e você não quer, e você perde uma bênção gigante. Eu tenho uma história de um cara que achou petróleo. Aí ele achou petróleo, isso é real. E aí ele foi, saiu, aí de repente parou, não tinha mais. E aí ele cavou, não tinha mais. Aí ele vendeu essa mina, vendeu esse poço. E aí a pessoa que comprou falou assim, vendeu bem barato. A pessoa que comprou falou assim: não, antes de eu me desfazer disso aqui, eu vou chamar um técnico. Quando chamou o técnico falou assim: engraçado, você cavou até quase, faltou só 1 metro. Faltou só 1 metro. E aí ele cavou mais 1 metro e puf, o outro perdeu uma bênção bilionária porque desistiu. Então, às vezes você perde uma bênção na sua vida porque você desiste. E eu vou falar de novo aqui sobre o meu trabalho, que eu fui trabalhar, eu ganhava R$200. E aí eu ia com alegria. Meu Deus, que alegria que eu posso trabalhar. Eu queria fazer tudo. O que você faz? Tudo que precisar. Tudo que precisar pode pedir pra mim. Tem que ficar até mais tarde, deixa que eu fico. Tem que ficar no horário de almoço, deixa que eu fico. Tem que fazer tal coisa que não é da sua área. Não, eu vou fazer. Aí eu fiquei 1 semana em cada área, que não era minha área, ajudando todas as áreas, e fazendo tudo, e aprendendo tudo. Que é o que eu uso hoje na minha empresa. Eu nem sabia disso. Nem sabia que eu ia trabalhar com isso. Eu nem sabia. Mas eu tava lá. E se eu não tivesse ido? Só R$200, não vou não. Ficar aqui. Ficar nas outras áreas. Não. Não é meu serviço. Eu vou fazer só o meu serviço. E se eu tivesse feito isso? E aí foi lá que eu conheci a diretora de uma outra empresa que era atrás, que ela, a Cláudia, que ela via como eu era boa vendedora. E quando eu precisei fazer meu primeiro material sem ter R$1, quando eu precisei fazer meu primeiro material sem ter R$1 para o meu primeiro cliente, que era um cliente grande, e que falou pra mim assim: se você der conta, eu vou querer o material, senão não. Então, quer dizer, era no risco. Quando eu precisei, eu conhecia ela. E aí eu fiz uma troca. Eu falei: olha, eu vou fazer tal coisa, vou vender um monte de coisa pra cá, um monte de milho pra cá, mas eu preciso fazer um vídeo. E aí eu preciso fazer em todos os municípios do estado. E eu não tenho como. Ela falou assim: não, então tá, eu vou te emprestar um cinegrafista. E eu carregava, ajudava a carregar as câmeras pesadas, os equipamentos. Eu era a pessoa que criava, a pessoa que dirigia, a pessoa que e era o assistente, né, o auxiliar que carregava, ajudava a carregar o equipamento. Com a filha pequena, que eu não tinha com quem deixar, que foi junto pro meio do mato gravar as coisas. E assim, acordamos de madrugada pra ir no banheiro. E tinha um lobo-guará, a gente morreu de medo, eu e ela. Então a gente foi com uma caravana de outras pessoas pra ficar mais barato. E aí, gente, que eram turistas, né? E aí, gente, olha isso. E se eu não estivesse nesse lugar, eu não teria conhecido essa pessoa que teria confiado em mim, que teria feito esse primeiro material, que teria me ajudado,
que ela não ia me conhecer para simplesmente eu chegar lá e pedir para ela me ajudar, porque que ela não ia saber nada sobre mim. Então, às vezes, você está impedindo a sua bênção porque você acha tudo pequeno, você acha tudo humilhante, porque você acha tudo que você não consegue ver. Você fica tão reclamando, murmurando, que você não vê os sinais de Deus todos os dias, os presentinhos que Deus está deixando para você todos os dias. Você não está vendo, porque você perde o seu tempo reclamando, só vendo a parte ruim e não vê a parte boa. Aí eu vou voltar para a época que eu estudava lá em Paraíso, lá no Colégio São Geraldo, que a professora mandou a gente ler aquele livro Poliana Criança, Poliana Moça, Poliana Mulher. Aquilo mudou a minha vida, porque é um livro que a menininha joga um jogo do contente. O que é o jogo do contente? Sempre vê a parte boa de tudo. Naquela época eu não sabia da Bíblia, mas isso mudou a minha vida, porque eu sempre tento ver o lado bom de tudo. Sempre, das pessoas também. Eu, às vezes me ferro bastante, porque eu sempre acho que aquela pessoa é péssima, mas tem alguma coisa boa e eu vou suportando. Não, mas ela tem um lado bom em alguma coisa, eu fico procurando as coisas boas na pessoa, sabe? Eu acredito na mudança, eu acredito na melhora. É uma coisa absurda. Tô fazendo terapia pra parar de ser trouxa. Mas olha, é isso, gente. É isso. Você precisa confiar em Deus, buscar a palavra de Deus, se fortalecer com a palavra de Deus, porque é isso que vai mudar a sua vida. Você vai ficar bem, e quando você controla a sua mente, quando você fica estável, quando você continua bem, equilibrada, com os pensamentos certos, as coisas começam a acontecer, começam a fluir. E os milagres, todos os dias nós vivemos milagres. Ontem, por exemplo, eu estava num lugar que eu nem ia, e aí eu fui. E aí eu escutei duas pessoas conversando sobre uma outra coisa que eu preciso resolver. E eu vim e falei, meu Deus, olha, se eu não tivesse ouvido o que eles estão falando, se eu não tivesse vindo, eu não teria visto, não teria ouvido isso, a minha mente não teria, sabe, aberto. E se eu não tivesse ido? Se eu achasse que, ai, pra que eu vou, sabe? Então, gente, presta atenção, porque Deus fala com você o tempo todo, você só precisa prestar atenção. É que às vezes você fica escutando demais os seus pensamentos ruins, suas reclamações e suas murmurações. Isso vai te enfraquecendo, isso vai te adoecendo, isso vai atraindo mais problema. E às vezes também você ouve pessoas bem... essas pessoas que às vezes vão dar conselho pra vocês, elas conquistaram o que vocês querem, elas resolveram. Você tem que ouvir de gente assim, que tem algo a acrescentar. Se não, é melhor você pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e começar a ouvir de Deus. Vai ler Provérbios, vai ler lá, tá ensinando tudo. Provérbios ensina tudo. Começa a ler as histórias de Êxodo, que coisa impressionante, aquilo tudo que Deus fez, aquilo lá, o que você precisa não é nada perto daquilo. Então, era o que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Meu Deus, falta 20 para as 8, deixa eu ir, né? Beijo pra vocês, até depois, tchau.